Ela é graduada em enfermagem pela UNP, especialista em gestão dos sistemas, serviço de saúde e auditoria em saúde, mestranda em saúde pública pela UFRN, atua há 10 anos na área da saúde e as suas principais atuações foram na coordenação básica de atenção básica de São Paulo do Potengi durante 7 anos e atua na coordenação da Secretaria de Saúde do município de Barcelona. Também exerce atividade no Hospital da Polícia Militar, na unidade de cuidados intensivos, ala Covid+. Estamos recebendo com muito prazer nesta tarde a nossa querida amiga Elisa Alves. Olá, boa tarde a todos que estão conectados conosco. É com muita alegria que recebi o convite, né, do Devocionalmente, do nosso querido amigo Ricardo e da nossa querida amiga Nayara, desse casal que eu amo de paixão, e participar hoje nessa tarde para um bate-papo bem especial, né, sobre superação, né? E eu agradeço desde já o convite para falar um pouquinho sobre minha vida, né? Sobre os fatos que nós já superamos até hoje. Verdade, é um prazer, Elisa, recebê-la aqui no nosso bate-papo. Ficamos muito felizes com você ter aceitado o nosso convite e nós sabemos que essa conversa vai ser abençoadora, não é? E vamos poder abençoar muitas vidas, muitas pessoas. Então vamos já começar o nosso bate-papo e vamos falar sobre a sua profissão, não é? Você sempre sonhou atuar nessa área da enfermagem? É engraçado minha atuação na área da enfermagem, porque eu nunca sonhei em ser enfermeira. Eu sonhava em ser engenheira elétrica. Tudo a ver, né? E prestei alguns vestibulares, na verdade, para engenharia elétrica e para engenharia da produção. E não passei, né? Da minha época de vestibular, não existia Enem, né? O Enem não servia para praticamente nada. Era um exame de avaliação do ensino médio e era o vestibular convencional, né? Que não existe mais hoje. Então, prestei ainda 2 vestibulares, um para engenharia da produção e outro para engenharia elétrica, e não passei em nenhum. Ainda bem, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. E minha ida para a enfermagem foi assim, eu queria fazer uma faculdade, né? Minha família me apoiou na minha decisão e pensamos em fazer uma faculdade na área da saúde. Porém, todas as faculdades eram um pouco mais caras e minha primeira opção foi fonoaudiologia, né? A questão mais mesmo de pagar, do preço, né? Mas uma amiga, né, muito querida, já cursava enfermagem e disse: por que você não faz enfermagem? O campo tem mais oportunidades, né? O campo de trabalho tem mais oportunidade para um enfermeiro do que para um fonoaudiólogo. E aí eu conversei com minha família, com meus pais, com meu tio Erivaldo, que foi muito importante na minha formação, e optamos, né, tia Cida também, que me deu total apoio na época da decisão, e decidimos por enfermagem. Né? E no primeiro período eu meio que fiquei perdida, né? Mas aí no segundo período eu já disse, não, isso aqui é o que eu quero para minha vida, né? E aí enfermagem tem um vasto campo de atuação, né? Muitas pessoas quando escolhem enfermagem acham que só tem os 2 campos, que é a urgência e emergência do hospital, digamos assim, e o PSF, mas não, a enfermagem tem um vasto campo, né, de atuação, e eu fui me apaixonando por aquele mundo, né, por aquele espaço, por aquela profissão, e estou aqui já há 10 anos exercendo minha profissão com muito amor. Mas foi assim que eu entrei na enfermagem. Não foi de primeira, né? Não Esse foi. processo todo para você descobrir que amava a... Isso. Na verdade, foi uma conquista, né? Uma conquista diária. Eu acho que a profissão foi me conquistando a cada dia. E hoje eu sou feliz, né? Hoje eu me encontro realizada na profissão que eu escolhi
E hoje eu entendo, né? Porque eu não passei no engenharia elétrica, porque Deus ele sabe de todas as coisas, né? E hoje eu sou realizada no que eu escolhi fazer. Sim. E é importante, né? Amar aquilo que se faz. Sim, muito, Você ama, muito você faz da melhor maneira possível, com excelência, né? verdade. E, Lisa, quais são suas dicas para as pessoas que desejam atuar nessa área da enfermagem? A minha primeira dica para quem deseja atuar na área da enfermagem é, primeiro, que enfermagem não vai lhe deixar rico. Muitas pessoas acham que talvez a enfermagem a gente ganhe muito dinheiro e não é assim. A gente trabalha muito e, infelizmente, a remuneração ainda não é o que a gente deseja. Então, para quem acha que vai escolher enfermagem, eu vou escolher enfermagem só para o dinheiro, não, não vá nisso. Né? Eu tenho 3 dicas, na verdade. A primeira é essa. A segunda dica é, se você escolher enfermagem, você, a partir daquele momento que você escolheu, você vai se aprender a se colocar no lugar do outro, a amar o outro, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber de onde ele veio, e se colocar no lugar dele, né? Acima de tudo, como ele gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser tratado. Eu acho que a enfermagem é muito isso, né? Você se colocar realmente no lugar do outro, né? E eu também, uma dica que eu deixo, né? Que é a terceira dica, é realmente gostar. Porque na enfermagem a gente lida com muitas diversidades. Né? A gente lida com o paciente à beira da morte, mas lida também com a vida, com o nascimento. Então você tem que entender dos dois extremos, né? Vai ter o um momento de alegrias na profissão, né? Quando há um nascimento, quando há uma cura, uma alta. E vai ter também os momentos de tristeza, né? Que a gente fica triste, que a gente fica, né, angustiado, aflito. É quando aquele paciente, infelizmente, não teve um êxito no tratamento, ou foi a óbito, que acontece. E a gente tem que saber lidar com essas diversidades da profissão, né? Saber lidar com o extremo, com o nascimento e com a morte. Então, Muito essas bem. 3 dicas São, básicas, né? mas que eu acho primordiais. Muito bem. E Elisa, como profissional da saúde na linha de frente ao combate ao Covid-19, quais são as suas orientações quanto à prevenção a essa doença? Em relação à prevenção ao Covid-19, né, que é uma infecção causada pelo novo coronavírus, a prevenção ela já vem sendo dita há muitos meses. Né? Hum, Nós estamos aí com essa pandemia desde dezembro, né? Foi quando surgiram os primeiros casos na China. E desde lá a gente já escuta, né, os jornais, escutam os órgãos de saúde falando da prevenção. E a prevenção mais simples que a gente pode encontrar é realmente o contato físico, né? Evitar o contato físico. É por isso que o pessoal fala tanto em isolamento social, em isolamento domiciliar, porque a gente não tem uma vacina que previna ainda, né, o Covid, ainda o coronavírus, esse novo coronavírus. E existem medicamentos, né, que estão sendo utilizados, mas que ainda não tem um medicamento que diga, não, é esse. Esse aqui vai prevenir, esse aqui vai tratar, esse vai curar. Existem medicamentos que estão sendo usados, porém, em alguns pacientes tem uma resposta muito boa, porém, em outros pacientes a gente não tem a mesma resposta. Né? Então, a prevenção ela é muito simples. Na verdade, sempre foi simples. Porém, para o Brasil foi mais difícil. Por quê? Nós temos uma cultura, né? O brasileiro tem uma cultura de estar perto, de falar alto, de falar junto, de abraçar, de pegar. Então, para o Brasil foi muito mais difícil isso. Né? Já os europeus, eles não têm essa cultura, né? De falar alto, de estar perto, de falar pegando. Então, a gente tem, o brasileiro tem. Então, para a gente foi mais difícil se acostumar e dizer, olha, você vai ter que ficar em casa.
você vai ter que se afastar das pessoas que você ama, você vai ter que usar uma máscara. Né? Então, a prevenção era muito simples, ela sempre foi muito simples. É se isolar realmente, evitar o contato físico, né? Porque o contágio do coronavírus, né, do Covid-19, ela se dá por gotículas de saliva, né, por respiração. Então, quanto mais perto eu estiver de alguém, falar perto dela, e se eu estiver contaminado, pode ser que aquela pessoa também adquira aquele vírus. Né? Então, por isso o uso da máscara, por isso o distanciamento social. Então, essa hoje é a melhor forma de prevenção. Né? O distanciamento, a falta de contato físico, que isso dói muito, né, em algumas pessoas. E o uso da máscara, o uso do álcool em gel, a lavagem de mãos, né? A higienização dos ambientes, né, que a gente utiliza, principalmente pessoas suspeitas ou confirmadas. A higienização das superfícies, dos ambientes é muito importante também. Então, essa é a melhor forma realmente de prevenção. Né? E que Deus abençoe para que venha de sabedoria, né, aos homens, para que eles achem logo algo, né, uma vacina, algo que previne Isso, esse vírus. isso. Porque a pandemia ela afetou a rotina de todas as pessoas, né? De Sim. todas as pessoas. Então, tanto ricos como pobres, todas as pessoas foram afetadas, né, pela pandemia. E como que você sentiu aí? Como que você foi afetada assim? Afetou a sua rotina e como que foi afetada a rotina? Na verdade, essa pandemia, né, pegou todos nós de surpresa, né? E a gente, eu às vezes fico pensando assim, como é que um vírus, né, que se originou na China, tão longe daqui, vem contaminar algumas pessoas no interior do Rio Grande do Norte, né? Sim. E minha rotina, né, como eu já sou profissional de saúde, em relação a trabalho, não alterou muito, né? Eu continuo trabalhando todos os dias, né? Continuo na linha de frente, continuo na batalha. Porém, por sermos profissionais de saúde, a rotina altera em outras circunstâncias. Por exemplo, o contato físico com a nossa família, né? Que é muito difícil. Eu tenho uma família, né, que é muito unida, que se reunia toda noite. E para mim foi muito difícil. Está sendo, eu estou tentando me adequar, né, à rotina de não ir lá em Vovó Maria, por exemplo, né, que eu sei que é muito difícil para a gente. Com minha mãe também, né? Minha rotina com minha mãe era uma rotina de praticamente todos os dias eu estar com ela. Porém, eu tenho que reaprender, né? Porque mãe tem algumas comorbidades, a hipertensão, diabética, obesa. Então, eu não posso colocar a vida dela em risco. Né? Do mesmo jeito, lá em Vovó Maria, tem os idosos, né? E eu reconheço que ou a gente toma algumas atitudes ou a gente pode estar colocando a vida deles em risco, né? Mas eu creio que Deus ele está nos protegendo, né? E nos guardando, porque assim ele me prometeu que ele guardaria os meus. Então, afeta nesse lado, né? Para mim, afeta mais a questão da rotina mesmo diária de estar com a família, né? E a questão da igreja, né? Que para a gente foi para a gente que é assim, da igreja bem ativo, é um baque, né? É. Cultos, né? Não podem ser feitos no templo e nós encontramos outra forma de estar fazendo esses cultos, que é os cultos online, as lives. Né? Então, para mim, foi uma grande descoberta, né? De estar à frente de uma live juntamente com os líderes, né? A liderança do Departamento de Jovens e Adolescentes de São Paulo Potengi. E para mim foi uma grande descoberta, porque as nossas lives têm 2.000, 3.000 visualizações. E assim, para a gente é muito bom, né? Porque a gente está pregando o Evangelho de Cristo, pessoas estão conosco, né? E eu vejo assim, muita gente que nunca foi nem na igreja, nunca entrou nem no templo, né? Escutando a palavra do Senhor, pessoas que já no dia da live já mandam mensagem, estou aqui, ó, a gente vai assistir. Isso é muito bom, né? Porque
O evangelho do Senhor, ele não deixou de ser pregado. E ele está sendo pregado de outras formas? Está, né? De forma online. Porém, as pessoas, elas continuam sendo alcançadas pela palavra de Deus. E aí eu acho que foi uma das maiores descobertas nessa quarentena, foi apresentar, né? Estar à frente dessa live. Mas está sendo muito bom, uma experiência muito boa. Nós estamos reaprendendo, né? Isso. Já que, como você falou, está sendo divulgado de uma forma, com um instrumento diferente, mas esse instrumento pode atingir um grande número de pessoas, né? Que não atingiríamos com o culto presencial, não é? Isso. Mas, igreja, estamos nos reinventando, digamos assim, né? É. E nessa série que a gente fez de lives, está fazendo lives, né, sobre superação, estamos trazendo histórias de pessoas que superaram algo na vida, porque a quarentena também traz problemas, né, que nós sabemos relacionados ao psicológico, né, pessoas que entram em depressão e diversos outros problemas, né? E o nosso intuito era trazer histórias de superação de pessoas que venceram e que estão vencendo, não é? E a sua história também é marcada por vitórias, né? E você passou por uma situação bem difícil na sua vida, que foi o diagnóstico da púrpura. E eu gostaria que você falasse o que é púrpura e como que foi receber esse diagnóstico. Bom, até eu ser diagnosticada no ano de 2016, mesmo sendo profissional da saúde, eu não tinha ideia do que fosse púrpura, né? Nós estudamos, durante a faculdade, a gente vê muitas doenças. Eu vi, né, púrpura, porém é totalmente diferente quando a gente sente na pele, né? Então, é púrpura, né, uma doença autoimune, né? O nome é púrpura trombocitopênica idiopática, é um nome bem grande, bem difícil, né? Resumindo, PTI. E é uma doença onde ela, na verdade, doença autoimune já está dizendo, né? O nosso próprio organismo não reconhece algo que é nosso, né? Ele reconhece algo do nosso próprio organismo como algo estranho. E no caso da púrpura, né, ela atinge um tipo de célula que são as plaquetas. As plaquetas são células responsáveis pela nossa coagulação, né, a coagulação sanguínea. Quando nós levamos um corte, por exemplo, porque aquele corte não sangra até a gente morrer? Porque as plaquetas, elas fazem uma corrente, né, ali junto às mãos, digamos assim, e param e fazem com que aquele sangue, né, aquele sangramento, ele pare. Então, com essa deficiência, né, de plaquetas, os portadores de púrpura, eles têm uma deficiência de coagulação. Então, nós temos grandes chances, né, de ter hemorragias graves, por exemplo. Então, para mim, né, como eu descobri a púrpura, eu sempre apresentei algumas manchas roxas no meu corpo. Só que eu sempre levei essa questão da mancha roxa de ser raiva, né? A gente, às vezes, porque a gente bate, porque a gente, né? Eu bati em algum canto, sou distraída, ou então tive uma raiva e estou com a mancha roxa. Então, eu sempre levei esse lado, né, mais para isso. E eu apresentava umas dores nas minhas pernas, né, bem fortes. E também sempre, né, coloquei que essas dores eram por causa do meu trabalho. Era um trabalho exaustivo, eu me estressava muito. E sempre tinha uma desculpa, né? Para se cuidar, para procurar realmente o que era. Então, eu fui passar 15 dias na praia de Camurupim. E lá, no meu corpo apareceu várias manchas roxas. E eu me preocupei, né, diante daquela quantidade de manchas. E comigo mesma eu falei, né? Não, quando eu voltar para São Paulo, eu vou fazer um exame para saber que origem está sendo essas manchas, né? Porque está sendo demais. E em uma das noites, né, que estávamos na casa de praia, nós fazíamos os nossos devocionais. E em um dos devocionais, Deus falou grandemente comigo através de uma irmã que estava no devocional.
E quando ela me abraçou, ela disse que eu iria passar por uma grande prova, mas que Deus estaria comigo durante aquela prova. E naquele momento, eu liguei, eu disse, gente, eu acho que é alguma coisa, né, relacionada a isso, a essas manchas, mas vou ficar na minha, porque nós, né, nós seres humanos, nós queremos que Deus fale conosco, mas a gente quer que ele fale, mas quer que a gente quer escolher o que quer ouvir. E a resposta pronta, né? E então, a gente quer ouvir que ele vai nos dar um bom emprego, que ele vai nos dar uma vida próspera, né? Mas a gente não quer ouvir que a gente vai passar por uma prova, né? E muitas vezes a prova é muito necessária para nos moldar. A minha me ensinou muito. Então, eu recebi, né, a irmã me entregou essa promessa, né, essa profecia. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz uns exames e meu exame já revelava que algo estava muito errado. E procurei alguns médicos, amigos, e todos diziam mais ou menos a mesma coisa. Foi quando eu fui encaminhada para o Hemonorte, né, em Natal. De início, não falaram que era púrpura, né? De início, era uma suspeita, porém, teria que fazer alguns exames para definir realmente o que era. Então, eu fui para o Hemonorte, já com as plaquetas bem baixas, né? Eu cheguei a 36 mil. O nosso normal é de 150 a 350 ou 400 mil. Eu estava com 36. E era algo assim que já estava bem considerado bem grave. Né? Então, fiz todos os exames, foi diagnosticado, né, a púrpura. E naquele momento, né, de diagnóstico, a médica ela foi bem categórica, né? E eu gosto, na verdade, eu acho que eu sou um pouquinho diferente das outras pessoas. Eu gosto que os médicos eles sejam bem sinceros e falem a verdade. E ela disse: olha, você foi diagnosticada com púrpura. E a púrpura, aí falou que era, né? Como eu já disse aqui. E a púrpura é uma doença que não tem cura. Né? Então você vai aprender a conviver com essa doença o resto da sua vida. Né? E assim, as pessoas que têm sorte, elas vão sobreviver, outras não conseguem sobreviver. Aí eu pensei, não, eu não tenho sorte, mas eu tenho Deus, né? E ele disse que eu ia passar, né? Por uma prova, mas que eu iria passar com ele, que essa é a diferença, né? Todo mundo passa por prova. Todo mundo passa por dificuldade, por obstáculos, mas uma diferença é passar com Deus. Né? A diferença da prova da nossa prova é passar com Deus. E aí eu fui diagnosticada, né? E naquele momento ela já passou todos os medicamentos, né, que eu precisaria tomar, né, para o início do tratamento, para fazer, porque a púrpura existe muitos tipos de medicamentos, né? Vai depender do organismo de cada pessoa, como aquele organismo vai reagir àquele medicamento. Então ela iniciou com uma dose bem forte, né, de corticoide. E como a médica tinha relatado, como eu já era grave, né, considerado grave, ela tinha que iniciar com uma dose bem forte, que era para ver se o organismo ele reagia de alguma forma para que eu não agravasse mais. Então, iniciei o tratamento, né, com aqueles medicamentos, e aqueles medicamentos com uma reação colateral, né, bem forte, né, mas passei, né? E eu lembro muito bem do dia que eu recebi o diagnóstico da púrpura. Eu cheguei em casa, na verdade eu não reclamei de nada. Não perguntei a Deus o porquê. Porque eu, né? Não. Porque eu estava, na verdade, em um período, né, de oração, pedindo a Deus que Deus me fizesse um vaso novo. Que Ele me fizesse um vaso novo. Então eu estava pedindo a Ele que, se fosse necessário eu ser uma nova pessoa e Ele me quebrar e fazer de novo, que Ele fizesse. Eu estava preparada para qualquer situação. E do jeito que eu pedi em oração para que Ele me fizesse um vaso novo, creio que Ele me fez um vaso novo. Porque
eu aprendi muito, né? Depois da púrpura, Deus, eu tive momentos com o Senhor extraordinários na minha vida, momentos sobrenaturais, né? Então, eu creio que o Senhor fez, né? Creio que Ele permitiu que eu passasse por essa prova para que realmente eu viesse a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo vaso em suas mãos. Quer que eu fale mais? Porque se você deixar eu falar, eu falo muito. É, né? Aí quando você recebeu esse diagnóstico, né? Consequentemente, a gente fica temeroso, né? Qual foi a importância da fé nesse processo? Ricardo, quando eu cheguei em casa no primeiro dia, né, que eu recebi o diagnóstico e que eu não questionei a Deus o porquê daquele diagnóstico, eu me tranquei no banheiro e pedi ao Senhor que me desse um conforto para o que eu iria passar, porque eu não sabia o que eu iria passar, na verdade, né? Algumas pessoas que eu tinha encontrado no Hemonorte dizia, Virgem, é uma doença muito grave, a pessoa se acaba. Outros dizem, não, vai dar certo. Então a gente encontra de tudo, né? De todos, todos têm algo a dizer. Né? Então, como era uma doença ainda desconhecida, até aqui mesmo em São Paulo era desconhecida, muita gente achava que eu estava com câncer, muita gente achava que eu tinha outras doenças, que era transmissível. Muitas pessoas se afastaram de mim, achando que pegava. Então, assim, eu pedi um conforto a Deus naquela tarde, né? E Deus, ele me fez abrir minha Bíblia e eu abri, assim, vou abrir aqui, né? Vou abrir. E eu abri em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, né? Sim. Que é um versículo que eu aprendi, né? Desde esse dia eu aprendi que realmente é dessa forma que deve ser. Né? E o versículo diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Então, naquele momento que eu li aquele versículo, eu disse: gente, é a vontade de Deus para a minha vida. Então, Deus, ele é um pai amoroso, um pai bondoso, e ele não vai querer nada de ruim para mim. Se Sim. é isso que eu tenho que passar, se é isso que eu vou ter que viver, então que seja a vontade dele na minha vida. A vontade dele é soberana, é perfeita e agradável. Isso. Né? E naquele momento, o que eu podia fazer era somente ter fé que iria passar. Eu não podia fazer outra coisa. O que eu podia fazer era pedir ao Senhor que me desse equilíbrio, que me desse sabedoria para passar, que aumentasse minha fé para passar por aquele momento, porque eu não podia fazer outra coisa. Eu devia tomar meus medicamentos, como a médica tinha passado, mas que eu devia realmente acreditar em algo, né, sobrenatural, que era na presença de Deus na minha vida e ter fé que Ele iria fazer, que eu sairia daquela situação com saúde, né? E Deus, ele durante esse período, que foi 1 ano e 2 meses de tratamento, Sim. durante esse período Deus fez maravilhas na minha casa. Né? Foi um período que eu aprendi a ter intimidade com Deus. Foi um período que eu aprendi. A gente ora, né? Mas a gente aprende a orar mais na prova, É. né? Então foi um período que eu tive mais intimidade em oração, que eu pegava minha Bíblia e lia mais, né? Foi um período que eu fiquei afastada do meu trabalho, então eu tive um tempo para minha família, né? E era neles, na verdade, né, que eu encontrava forças para cada dia, né? Porque eu fiquei muito inchada e a autoestima vai lá para baixo, né? Eu sou mulher e a gente sabe como é isso. Então era na minha família que realmente eu encontrava forças, né, para prosseguir, né? Eu sei que a igreja do Senhor me ajudou muito em oração. Eu sou consciente das campanhas de oração que foram feitas pela minha vida, pela minha cura, e eu sou muito grata a Deus pela vida dos irmãos de São Paulo do Potengi e de outras igrejas também que oraram. Né? Então foi um período assim bem difícil. Os efeitos colaterais do medicamento eram muito ruins. Eu tinha muita falta de ar, eu tinha muita diarreia e tinha noites realmente
que eu pensava que eu não ia aguentar, que eu não ia sobreviver. Mas eu pedi a Deus, se for da tua vontade, que eu veja esse menino crescer, que João tinha o quê? 3 anos. Que eu veja esse menino crescer. Senhor, me tira desta agonia hoje, agora, né? Dessa agonia, dessa falta de ar. E aí eu saía daquela situação, né? Então Deus, ele sempre esteve ao meu lado, né? Me abençoando, me guardando, né? E me dando equilíbrio para passar por aquele momento, né? E algo que eu aprendi também muito, né? Nesse período, aprendi não, eu descobri que, assim, eu era uma pessoa muito... Não tenho vergonha em dizer isso, até porque isso é um testemunho que Deus fez em minha vida, né? E eu era uma pessoa que não conseguia perdoar. Eu não conseguia perdoar. Se alguém fizesse algo comigo, para sempre aquela pessoa estava queimada da minha vida, né? Eu era assim. Não conseguia perdoar e tinha chegado num nível, né, que eu me achava muito superior. Por exemplo, na minha profissão, né? Na minha profissão eu me achava tipo, isso aqui foi eu que estudei, então o conhecimento é meu. Eu sei, eu faço. Deus não. Deus não está na minha sabedoria, não. Eu tinha chegado a esse nível, né? De deixar Deus um pouquinho assim, de lado, o centro era eu mesmo. Então eu não perdoava, eu não conseguia perdoar as pessoas, eu não conseguia amar as pessoas do jeito que elas devem ser amadas. E o centro da minha vida era eu mesmo. E quando eu pedi a Deus, né, que eu disse lá atrás, que eu pedi a Deus para mudar, era nisso que eu queria mudar. Né? Porque eu reconhecia que eu era assim, mas eu não tinha forças para mudar. Né? E eu pedi a Deus para mudar nesse sentido, que eu queria ser alguém, uma pessoa melhor, na verdade. E Deus começou a trabalhar nisso em mim. Ele começou a trabalhar nessas áreas na minha vida. Eu comecei a frequentar o Hemonorte, né, que eu tinha que ir uma vez por semana, e lá eu comecei a viver situações que eu tinha que realmente me colocar no lugar do outro, né? Porque quando a gente está dentro dos hospitais, a gente vê o sofrimento das pessoas, vê que o nosso problema é desse tamanhozinho à vista dos outros, né? E eu comecei a exalar um odor, né? Uma catinga, digamos assim. E aquilo fedia, me incomodava, né? Eu tomava um banho e depois sentia novamente aquele cheiro ruim. E eu levei isso à médica, né? Eu disse, doutora, eu tô exalando uma catinga, né? E ela disse, Elisa, você é a única paciente que toma esse remédio, que eu achava que era do medicamento, que toma esse remédio que fala que tem isso, mas ninguém tem esse sintoma ou esse efeito colateral. E aquilo me incomodava, porque era realmente um odor bem fétido, né? Bem que incomodava mesmo. E depois que eu vim entender, né? O que realmente era. Então, muitas promessas Deus fez na minha vida nesse período que eu estava doente, de cura, né? De cura. Que Ele iria me curar. Né? E eu sempre ouvi que a púrpura era uma doença que não tinha cura. Né? Ela tem remissão, um controle, né? Diante das medicações que nós tomamos, ela vai, tipo, adormecendo, ela vai ficando adormecida. Né? E então, o paciente, quando entra em remissão, quando entra em controle da doença, os médicos retiram a medicação para ver se ele sustenta aquele período por um tempo. Né? E eu continuo na remissão. Né? Eu estou em remissão. Né? E algumas pessoas, eu já fui questionada uma vez em relação a eu acreditar na cura, né? De promessas que foi feitas que Deus tinha me curado. Eu disse, Deus me curou. Mas como Deus lhe curou se você está em remissão, né? Você precisa de um acompanhamento médico. Diz, porque tem curas
que só Deus sabe onde ele vai agir, só Deus sabe onde ele vai fazer, né? E minha doença, Ricardo, na verdade, minha maior doença que eu considero, era aquela doença que estava aqui dentro, né? Era a falta de amor, a falta de perdão, né? A falta de se importar com o outro, né? A falta de Deus ser o centro da minha vida, né? E eu compreendi que aquele fedor que exalava do meu corpo era quando Deus trabalhava e retirava tudo que não prestava de dentro de mim, que era falta de amor, falta de perdão, tudo isso que a gente já conversou. E hoje, né, hoje, como nos outros anos, eu me sinto curada em relação a isso. Né? Eu me sinto curada. Hoje eu tenho outro olhar sobre o ser humano. Hoje eu tenho outro olhar sobre as pessoas. Hoje eu tenho Deus como centro da minha vida, como ser dependente totalmente do Senhor. Né? E consigo perdoar as pessoas se algo me incomodou, consigo dialogar, conversar, que isso é muito importante. Então, minha cura, Deus ele sabe os processos que nós temos que passar na vida, né, para receber certas curas. E minha cura foi essa. Naquele tempo das promessas foi essa. E quando o Senhor ele começou a me curar, né, que ele conhece meu coração, então Deus ele vai começando a trabalhar em outras áreas da minha vida, né? Que aí Deus ele vai foi quando o Senhor ele me deu, né, que eu digo que foi o Senhor que me deu de presente, né, alguns departamentos da igreja, alguns cargos que a gente não almeja, mas o Senhor, ele nos presenteia realmente, né? Para cuidar, para amar, né? Para zelar. E aí, depois dessa cura interior, né? Deus, ele começa a trabalhar na minha vida e na do meu esposo, para que eu e ele juntos, né? Possamos, que a gente poderia tomar conta de alguns departamentos, que foi aí que veio o nosso primeiro departamento, que foi o departamento de novos convertidos, né? E nós ficamos 3 anos à frente do departamento. E eu sei que só ficamos à frente deste departamento porque Deus ele já tinha me curado, né? Em relação a minhas falhas, né? Meu coração tão Eram surgindo muitos estava. desafios, né? Eram Isso, muitos desafios, né? A ser era, enfrentados. muitos. Né? Então, a púrpura, o processo da púrpura, ela veio na minha vida, né? E eu dizia muito isso, gente, eu sei o que eu estou passando, eu sei o porquê eu estou passando, né? Eu sei, Deus está trabalhando na minha vida, né? Eu sei o porquê, eu sei o porquê eu tenho que passar por isso, né? Eu tenho que passar por esse processo. Então, o Senhor ele trabalhou na minha vida, né? Permitiu que essa enfermidade, né, fosse diagnosticada para que ele trabalhasse em outras áreas da minha vida, né? Que ele sabe o que nós precisamos, exatamente o que nós precisamos. Né? E o meu testemunho, né, da questão da púrpura, ele se resume, é muito grande, né? Que a gente não daria para contar em 1 hora de Instagram, mas ele resumindo é isso, né? E a pergunta que você fez em relação à fé, né? Fé é aquilo que nós cremos, né? Que é algo que nós cremos que a gente não podemos ver ainda, né? É crer em algo que você não vê. E eu nunca deixei de crer que o Senhor iria fazer em minha vida. Eu nunca deixei de crer que eu ia ver o meu filho crescer. Eu nunca deixei de crer que eu viveria coisas extraordinárias na presença do Senhor. Eu nunca deixei de ter fé, né? Nunca me desmoreci em relação à doença, porque eu tinha certeza que o Senhor, ele iria me curar, ele iria me fortalecer, ele iria restaurar a minha saúde. E no dia que eu recebi alta, né, na verdade, alta do medicamento, né, a médica, eu fiz os exames, né, e ela, apresentei a ela, e ela disse, Elisa, a partir de hoje você vai desmamar esse medicamento, você não vai precisar tomar ele. Sabe, coisa boa, né? Ela disse, eu tô lhe dando alta para você vir só agora daqui a 6 meses em consulta. Aquilo foi maravilhoso, né?
E ela disse, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu disse, pode falar, doutora. E ela disse, toda vida que você entrava aqui, nessa sala, eu dizia, na próximo mês ela não volta mais. Porque eu via seus exames tão ruins, né? E a gente vê a situação, você muito inchada. E ela dizia, você não vai voltar. E aí no outro mês você vinha. E vinha melhor. Né? E no outro mês aí eu dizia, não, próximo mês ela não vai voltar. E hoje nós estamos aqui, você recebendo alta. Aí eu fiquei, né, pensativa no que ela tinha falado, mas eu consegui ainda dizer a ela que, doutora, foi Deus na minha vida. E ela disse, eu creio que foi. Né? Eu disse, foi Deus. Porque Deus, ele me sustentou muito nesse período. Né? E quando a prova vem, Ricardo, ela vem completa. É, Ela vem completa, é o pacote completo para que você já fique expert, né, em qualquer outra prova. E eu verdade. lembro que foi um período também de muita escassez financeira na minha casa. Né? Eu fiquei sem trabalhar um tempo por causa da doença e Motinha, né, também estava desempregado. Né? E foi um período assim muito difícil em questão financeira na minha casa. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Né? Ele sempre tinha os melhores alimentos, sempre tinha tudo que nós precisávamos em relação à nossa higiene pessoal, em relação à higiene da nossa casa, em relação à alimentação. Então, Deus, ele nunca deixou faltar nada. Ele prometeu que estaria comigo na prova e ele esteve. Então, era na doença, no financeiro e na época, né, em 2016, Motinha desempregado e eu questionava muito, assim, ai meu Deus, que coisa, eu passando por isso e Motinha desempregado, né? E aí nós viemos entender também o trabalhar do Senhor durante esse período, que eu precisava de alguém que estivesse comigo direto, né, praticamente, para ir para as consultas, para ficar em casa. E ele foi essa pessoa, né? Deus preparou ele dessa forma para que ele fosse minha companhia. E quando eu recebi alta, um mês depois, Motinha estava empregado, né? E o Senhor, até nisso, o Senhor trabalhou, né, de forma perfeita, porque o trabalhar do Senhor, ele é perfeito, né? Verdade. Tudo contribuiu, né? Para Tudo. o bem daqueles que o temem. Isso, tudo Foi um contribuiu. Isso, processo difícil, mas só que Deus não lhe deixou só, né? Ele nenhum. cuidou de tudo. E é interessante, né? Porque a Bíblia ela diz, né, que nunca vi um justo mendigar o pão, né? Nem a sua descendência passar fome. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e confia, de fato, né? Porque confiança ou é 100% ou não é, né? Quando Né? a gente confia de fato no Senhor, Ele cuida de tudo. E podemos ver através desse testemunho que foi um testemunho de cura da alma, não é? Daquilo que você necessitava de fato ser curada, que Deus queria trabalhar na sua vida, não é? E Deus faz essas coisas. O maior milagre que nós podemos ter é a salvação, não é, Elisa? Verdade. E a cura física, às vezes a cura física ela não chega, né? Não é no tempo que a gente quer, mas é no tempo de Deus, né? Tem Isso, coisas que fogem do nosso controle, mas se Deus está conosco, então a gente passa a vencer todas as dificuldades e né? problemas da vida. Elisa, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Você já falou o testemunho, já pregou aqui, mas que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão passando por problemas como o seu, semelhantes ao seu, as pessoas que foram acometidas pelo Covid, não é? É uma palavra de esperança, de força para essas pessoas nesse momento tão difícil que elas estão passando. Ricardo,
fui lotada no Hospital da Polícia, né, na ala Covid positivo. Né, lá a gente só recebe pessoas que estão positivadas para Covid-19. E eu lido com Covid praticamente todos os dias, né? Então, como você falou do Covid, tem sido dias muito difíceis, né? Porque nós nos tornamos a família daquelas pessoas, né? E muitos pacientes estão há dias, muitos dias, sem ver ninguém da família. Então, nós, profissionais de saúde, além de todo o trabalho, né, que é exaustivo, né, do Covid, nós também nos tornamos família daquelas pessoas. Né? Então, dói, né, muitas vezes, a pessoa, quando a gente vê que a pessoa realmente desestabiliza e precisa de um outro tratamento. Né? Então, o mundo, hoje, o período que nós estamos vivendo é um período que o que nós podemos deixar de mensagem, né? Uma mensagem realmente de esperança, né? As outras doenças, elas não deixaram de acontecer, estão acontecendo, né? Todos os dias tem pessoas diagnosticadas com outras doenças, com câncer, com até mesmo com púrpura, né? Mas hoje o foco de tudo é Covid, né? Mas a minha mensagem para as pessoas que estão acometidas de alguma doença que foi dito que é incurável, né, que não tem cura, ou uma doença grave, né, como o Covid, é que realmente as pessoas tenham fé. A melhor mensagem para se dizer hoje é a fé. Né? Como eu já disse, a fé é crer em algo que você não viu. Né? Mas quando nós cremos verdadeiramente no Deus que tudo pode, que tudo faz, o dono da cura, né? Eu vi até uma mensagem antes de iniciar aqui o nosso bate-papo no Instagram da minha prima, Elisana, que ela dizia, se você está confiando em outra coisa que não seja Deus para sair dessa pandemia, então você não está crendo em nada. Né? Então, minha mensagem hoje é uma mensagem de fé, né? Crer em Deus tão somente, porque tudo Ele pode fazer. E durante esse período que eu estou, eu já vi Deus mudar quadros que até os médicos se espantaram, né, de milagre. Então, milagre a gente vivencia, né? E eu sou um milagre, eu me considero um milagre, como eu conheço muitas outras pessoas que são milagres, né? Mas a mensagem é: tenha fé e seja você também um milagre, né? Um milagre vivo nas mãos do Senhor, né? E que as pessoas elas também possam reconhecer, né, que estão passando por essa fase, estão passando por esses obstáculos, mas que elas também não passaram sozinhas, né? Estava um Deus, né, com elas, esteve um Deus com elas para fortalecer, para que elas pudessem passar. Né? Então, essa mensagem de fé que eu deixo, tenha fé, né, que realmente tudo vai passar. Amém. Amém. Nós recebemos essa palavra. Amém. Tanto aqueles que estão no hospital quanto os familiares, né? Porque Sim, eles não podem visitar. Não é? Eles muitas vezes ficam sem ter notícias, né, dos seus familiares que estão hospitalizados e passam por desesperos, né? com E a certeza. gente sabe que essa pandemia ela afetou não somente essa área da saúde, mas a economia, né? Então, tem pessoas que perderam os seus empregos e, enfim, estão passando por problemas difíceis também, né, nessa área. Então, como você falou, nós precisamos acreditar em Deus, porque nós precisamos ser dependentes de Deus, né? E Ele supre todas as necessidades. Né? Ele abre porta onde não tem nem parede, Verdade. mas Ele faz todas as coisas. Né? Então, essa mensagem, de fato, que nós queremos passar para todos que estão nos acompanhando, que continuem confiando no Senhor.
Amém. porque o controle está nas mãos de Deus. Amém, é A verdade. gente não sabe quando vai findar essa pandemia, mas nós sabemos que as nossas vidas estão guardadas na mão do Senhor, Glória a né? Por isso nós confiamos nisso. Elisa, minha querida, eu quero já agradecer a sua participação nesse bate-papo, não é? Agradecer por você ter aceitado esse convite, não é? Você é uma pessoa muito especial para nós, abençoa a nossa vida, é nossa líder, não é? É alguém que ora por nós, é alguém que acredita e sua vida é um testemunho. Né? Sua Amém. vida é um testemunho de superação, é um testemunho de vitória para nós. E hoje nós podemos ouvir, né? Um pouco da sua história e é uma história que nos faz querer nos aproximar de Deus, nos faz querer buscar ao Senhor, porque é uma história de vitória, não é? Amém, glória a Deus abençoe a sua vida, minha amiga, e agradeço pela sua participação. Deus. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre o meu testemunho. Algumas pessoas conhecem, né, o testemunho, mas às vezes sabem, né, o que a gente passou, mas não sabe das experiências que a gente teve naquela prova, né? E eu agradeço a oportunidade de ter um bate-papo, de conversar, né? Que já vai quase uma hora de bate-papo. A gente fala É de. quase uma hora. Passou rápido, né? Não é? E dizer que você e Nayara também são pessoas especiais nas nossas vidas, né? Deus, ele nos deu um presente muito grande quando nos presenteou com o DEJADE, né? Com o Departamento de Jovens e Adolescentes, que seria um grande desafio, mas está sendo um desafio muito gostoso de passar, viu? Deus nos presenteou, realmente. Deus disse que eu teria filhos, né? E realmente, muitos, Muitos filhos. muitos filhos, né? Filhos na fé, filhos espiritual, né? E eu sei que todos, sem exceção, oram por mim, oram por minha família. E assim nós só podemos retribuir, né, também com oração. E você e Nayara, né, são especiais de muito tempo. Não é de agora não. Você é um amigo muito querido que eu tenho já há algum tempo. E Nayara também, né? Conheço desde criança. Não que eu seja velha, né? Mas também já conheço ela desde de menorzinha, de pequenininha. E eu sei que Deus ele tem grandes coisas para fazer na vida de vocês dois, né? Como casal, né? Que estão prestes, né, a casar. E também na vida espiritual de vocês. E que Amém. Deus ele abençoe essa forma que vocês encontraram de pregar a palavra do Senhor através de louvores, através de lives, através de uma pregação, que eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo edificadas pelo canal Devocionalmente, né? Inclusive a minha, né? Então que vocês continuem firmes proclamando o evangelho do Senhor. Amém. Muito obrigado pelas palavras. Eu quero convidar você, que ainda não é inscrito no canal Devocionalmente, quando terminar aqui a live, você vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e pode assistir os vídeos que estão lá, né? Tem alguns vídeos que já estão disponíveis no canal. E o Instagram. Siga o Instagram, porque a gente tem uma série de lives que vamos fazer e você vai poder participar e ser edificado por essas histórias incríveis, né? São histórias próximas. É bom a gente contar a história que a gente conhece, não é? É É verdade. muito bom. Quando a gente conta testemunhos que a gente conhece, tanto edifica a nossa vida, como edifica a vida das pessoas, né? E as pessoas estão podendo ser alcançadas por esses testemunhos de vitória, de cura, não é? E é uma bênção, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos que acompanharam essa live e fiquem ligados porque haverão outras lives e nós vamos nos encontrar outras vezes, tá certo? Amém, meu querido. Obrigada. Paz do Senhor a todos. Paz do Tchau. Senhor. Tchau.